O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. E este é o episódio de número 8. Hoje eu estou aqui com o personal trainer, empreendedor e CEO da primeira academia pé na areia do Brasil. O cara é fera e tem muita coisa para ensinar pra gente. É tema também do livro da autobiografia da Zona Leste para o Mundo, meu parceiro Rogério Stanchi. Tudo bem? Obrigado, irmão. Muito obrigado aí, viu? Tudo bom, Ed? Cara, obrigado mesmo pelo teu tempo, obrigado por ter vindo aqui nos nossos estúdios para dar uma palavrinha com a galera. Eu que agradeço, Robson. Sabe que Valeu. você é um cara muito querido, Ed, conhecendo agora, gente boa também. E, bom, Robson, sabe o que eu lembro de você? Fala você aí, vai irmão. lembrar, hein? Mano. Falei, isso aqui eu guardei isso aqui pra falar bem no que legal. comecinho. Quando eu fiz o meu primeiro é o Cruce, mano, que eu te procurei. Isso. Você lembra ou não? Aí, Arrepiou? perfeito. Arrepiou ou não? Arrepiou? Arrepiou? Foi um Eu desafio. Foi onde tudo começou, né, Eu falei, cara? irmão, me ajuda. Você falou no quê? Eu falei, eu tenho uma prova de 100 km. Você falou, hã? Eu falei, sim, 100 km. Me machuquei. Olha isso, irmão. Não foi? Me machuquei. Aí eu falei, eu preciso correr, mano. Eu tenho pouco tempo. Você falou, quanto tempo? Eu falei, um mês. Você falou, hã? Eu falei, você é Você maluco. lembra? Ele falou, cara, então, sábado, simulado, prepara o esqueleto e nós vamos correr 5 horas. Eu falei, vambora. Você lembra ou não? Cara, lembro Lá perfeitamente. no Pico do Jaraguá. Pico do Jaraguá. Cara, treinamos 5 horas. Eu lembro que o meu olho virou 1 hora lá na trilha. Você toma banana, toma paçoquinha, toma aqui, cápsula de sal. cápsula de sal e aguenta. Mas, cara, vou te falar, foi um divisor Foi um baita desafio, absurdo. Dali eu rodei. Eu falei, isso daqui eu tenho que falar pro Robson no podcast. Valeu, Rô. Eu sou muito Obrigado grato. pelo carinho, aí. cara. Sou muito grato. O Rô fez um Legal. desafio gigantesco, 103 quilômetros, Sim. ultramaratona ferrada no deserto. Sim. E a gente teve esse desafio e fiquei muito feliz também. Foi a partir daí, né, Rô, que a gente começou a trabalhar juntos. Foi um sucesso a nossa parceria, trabalhando com a corrida. Pô, Sim. só gratidão também Sim. por tudo que você fez por mim também. Você foi um cara que... Aliás, personal, deixa eu te falar uma coisa. Pensa num cara que eu considero um cara de muito sucesso, porque você, Rô, foi o primeiro cara que eu vi faturar mais de 30k por mês há muito tempo. Posso Só falar no disso? personal? Posso falar disso ou não? Ou é muito íntimo? Não, pode. Pode. O cara... Eu não falo muito disso, mas... Não, você não fala, porque não precisa e tá certo, Rô. Eu gosto muito disso. Eu não, Sim. do mesmo jeito que você não gosta de ostentação, você não vê você mostrando o carro e... Às vezes eu vi você tirando onda. Como você comprou aquela moto aquele dia que você ficou louco. Zé de amarelo. Comprou uma... Do nada, o cara chegou louco. Na época. Depois eu falei, meu... O que foi? Eu falei, você tá louco? O cara chegou com Motão. uma moto. Gostou da moto, foi lá e comprou a moto. Foi, na época. Hoje em dia Mas- não dá mais. Legal, Mas como legal. personal trainer, Não, eu falei, sim. cara, o cara é um personal de sucesso. Sim. Financeiramente ganhava muito bem, né? Graças a Deus ganha até hoje. E é fruto do seu trabalho, a gente tem que se honrar disso. Mas é o primeiro cara que eu via com uma baita organização na gestão financeira. Então foi o primeiro personal que eu vi usar o sistema Conta Azul, por exemplo. Dá um exemplo, que tem Conta várias Azul, ferramentas, sim. mas você é o cara que já usava e tinha um controle de entrada, de saída, o que você investia. E você me mostrava. Eu falava, cara, olha que legal isso. Então esse conceito que você sempre teve, Rô, eu gostei muito desse modelo. E hoje eu replico isso porque eu sei que Legal. funciona muito bem, viu, cara? Então eu devo esse comentário aí pra você e te dar parabéns. Essa sacada Legal. aí. É a nossa visão como empresário, né? Todo personal, ele tem que entender que ele é empresário. Ele entra na faculdade, quando ele sai, ele tem que entender que ele é uma empresa. Né? O seu nome é a empresa. É uma então marca, você precisa cuidar da sua empresa. E toda empresa você tem que ter o controle financeiro, investir no marketing. Você precisa entender de comercial. Você precisa entender de inovação, que é importante. Perfeito. Então só que isso a faculdade não nos ensina. Não nos Né? ensina. A gente sai dali totalmente cru. Então cabe a nós realmente pensarmos como empresa, até porque lá na frente, se você for abrir o seu próprio empreendimento, se torna muito mais fácil. Foi o que aconteceu comigo. Né? Abrir a Academia Forbit para mim foi mais fácil porque eu tinha tudo isso muito planejado, muito organizado. Então, facilita muito. E é difícil você ver um professor que faz isso. Bacana, Rô. Antes da gente começar a fazer essas perguntas
Você não... E da Zona Leste pro mundo, Não, né? não, então, eu queria falar, antes de você fazer essas perguntas mais técnicas, que eu sei que vai vir uma bomba aí já, pro Rogério. Ô, Rô, conta um pouquinho de você como pessoa, com você irmão, Boa. marido, porque a gente sabe já do teu currículo, sabe que você é um cara de sucesso, conhecido aí como personal das estrelas, mas fala um pouquinho de você, pessoalmente, como que você é no dia a dia, amigo, aquele cara parceiro. Cara, eu sou lá do extremo da Zona Leste, Guaianazes, né? Cara apaixonado pela profissão, apaixonado pela atividade física. Acho que você conhece um pouco da história, Conheço, né? gostaria que você contasse aqui, porque é muito orgulho, nasci cara. lá na periferia, então, né, como toda dificuldade de quem nasce em quebrada, que existe dois caminhos, né? Que é o caminho do lado bom e o caminho do lado ruim. Perfeito. E eu sempre falo isso, que a atividade física, ela transforma vidas e transformou a minha. Isso mesmo. Se eu tivesse que ir pro lado errado, talvez nem aqui eu estaria, né? Tem amigos meus que hoje partiram porque realmente foram para um outro lado que não faz parte do nosso mundo. E, cara, comecei bem cedo, comecei numa academia de bairro, né? Toda a dificuldade ali do bairro, academia pequenininha, difícil, cara, ia pra faculdade, voltava, andava a pé 30 minutos para ir pra academia, trabalhei com recreação em hotel, 1 ano para pagar a faculdade, e aí entrei na academia Runner, essa história você vai lembrar, imagina, Runner, Moema, comecei a crescer ali, só que morava muito longe, morava lá na Zona Leste. E aí, como é que você vai voltar pra lá? E, cara, não adianta. Personal, horário de pico que a gente trabalha, 6 horas da manhã. E aí, para você chegar às 6 horas da manhã, saindo da Zona Leste, 1h30. Tinha que acordar 4 horas. Então, foi uma fase muito bacana. Ali que eu realmente cresci, eu comecei a atender alunos artistas importantes. Na época, as Paniquetes, lembra? Lembro. Perfeito. E também uma fase onde eu precisei dormir 1 ano no motel. É engraçado, né? Ele conta essa história. Como que Porque, dormia ouvindo o quê? Então, eu ficava de segunda a quarta lá no motel, quinta-feira eu voltava para casa e aí sexta de novo. Então, assim, imagina, segunda-feira o motel tava calmo. Mas aí, terça-feira era embaçado, velho. Terça-feira o pau comia. Terça-feira dava Só ouvia lá. muito barulho. Ai, você ficava aqui. Eu quero dormir. Engraçado. Mas assim, eu conto porque nada é fácil. Não é né? fácil. Tudo se constrói. E eu acho que a construção, ela faz parte do nosso sucesso. Então, foi uma fase muito bacana que eu aprendi muito. Mas desde a época, cara, quando eu atendia em Guaianazes, eu sempre vivi o lado de que eu tenho que promover para os meus alunos uma experiência diferente e não ser perfeito, porque existe uma diferença entre você ser perfeito e você entregar uma excelência. Perfeito ninguém é. Ninguém é, né? com certeza. Nunca você vai conseguir ser. Mas é de obrigação nossa ser excelente, entregar uma aula com excelência. Então, eu sempre zelei por isso. E é isso, cara, um pouco da história. Olha aí, mais uma dica aí pro personal, né? Se você não sacou, eu vou falar aqui pra você. Olha o que o Rogério acabou de falar. Você não precisa ser perfeito. Se você buscar a perfeição o tempo todo, você vai se frustrar, você vai ficar olhando pra grama do vizinho e você não vai encontrar a perfeição, mas você tem que ser excelente. O trabalho de excelência, você deve entregar, isso deve fazer parte do teu currículo, tá bom? Então essa é uma dica aí que o Rogério já começou na fala dele. Muito bom, Rô, parabéns. E foi uma fase até muito engraçada, que eu saí da Academia Runner, na época, lá eu explodi muito rápido. Então, coisa de 6 meses, cara, eu já tinha agenda cheia. Eu era um dos únicos professores que trocavam, tipo, 5 fichas de uma vez em mãos. Então, Isso atenderam na sala, Rô? Na sala. Eu sou muito acelerado, vocês estão ligados, né? Já deu a perceber. Eu falo no telefone e com a outra mão eu escrevo falando de outro assunto. Mas eu sempre pensei assim, eu tenho que entregar o meu máximo. E hoje, você pode visitar qualquer academia, conceito, você olha na sala, você vai ver o professor que vai ganhar dinheiro, que ele tem uma entrega a mais, aquele professor que a gente chama que é passivo, que está ali enchendo linguiça, né? E aquele que é conceito, né? Que é aquele professor Caxias, que segue ali e não muda. E no meu tempo, eu sempre fui o professor
cara, que entregava a excelência, a experiência, aquele professor que cativa, aquele professor que cuida, que olha no olho, que chega feliz, independente se está dormindo no motel, está lá na quebrada, 1h30 de trem. Cara, eu nunca entrei na academia sem dar bom dia ou boa noite para todos os alunos que estão em sala. E quem me segue, quem acompanha há muitos anos, sabe que eu sou assim. Então, isso é fruto de sucesso. Legal. Eu gosto de chamar isso de atendimento, né? Sim. Isso é atendimento. Perfeito, Ed. E aí, dali, Claro. da Runner, eu fui convidado a dar aula na Academia Biorritmo. E aí, ali eu fiz um acerto, levei os meus alunos. E aí, na Bio, eu conheci o Rafa Ghiselini, lá no estúdio. Que foi seu parceiro por muito tempo, né? Muito tempo, bacana pra caramba. Aí nós começamos a construir o método integrado, exercício multifuncional junto, e dali começou meio que decolar. Mas, cara, passei pelas grandes redes, né? E sempre entregando o meu máximo. Eu falo isso muito nas redes sociais. Cara, a gente não é perfeito, mas eu não me lembro o dia que eu faltei. Eu não lembro o dia de ter chegado atrasado. E olha que eu aprontava, hein? Na época de solteiro. Você dei sempre... trabalho. É verdade. E é verdade. Você pegou um pouquinho, eu dei trabalho. Só que mesmo assim você sempre entregou, né, Rô? Sempre Não, tudo que a sempre. gente combinava, tudo que a gente entrava pra fazer com horário, com compromisso, você cumpria, Sim. cara. Muito Eu acho responsável com o isso. comprometimento sempre 100%. Sim. Ô, Rô, Legal, e aí nesse legal. período que você tava Aí você não dormia mais no motel. Quando Sim. você foi pra Biorritmo, aí você já Dormia resolveu de vir fone, morar... né? Lembra? Dormia de fone. Você dormia de porque não fone. tinha De fone. Aí, Aí veio pra você já cá. veio morar em Moema. Isso. Aí foi a hora que você decidiu falar, Foi a não, hora que vou... eu decidi. Na verdade, eu mudei pro Campo Belo primeiro. Tá. Quem me ajudou muito, que eu faço questão também de falar, foi a Lizzie Benítez, que abriu as portas do apartamento dela para mim. Então, A a Lizzie gente Benítez dividiu a Piu Piu. A Piu Piu a do... ex-Paniquete, né? Ex-Paniquete. Caramba, que legal. Ela que abriu as portas. Depois eu fui morar com o Erasmo. Tá, O Erasmo também, legal. com o Matheus, enfim. E aí depois eu saí de lá, aluguei uma casa, na verdade um quarto, né? Fiquei morando com mais 15 pessoas. Caraca, meu. Até Caraca. que foi melhorando as coisas. E aí eu decidi, falei, bom, agora eu preciso ter o meu canto. Aí você alugou um comecei, AP óbvio, lá. ganhar mais, aluguei um apartamento e foi tudo Foi fluindo aí bem. que você já ganhou esse título aí de personal das estrelas, conhecendo essa Foi. galera? Cara, eu dei aula pra muita gente, principalmente cantor sertanejo, na época as paniquetes. Olha, eu vou te falar, não é me achando, hein? Não, Mas claro. é difícil você, naquela época, cara, achar alguma mulher que eu não treinei, cara. Algum artista que não passou pela minha mão. Sertanejo, quase todos. Influenciador, é bem difícil, mano. Sou das antigas também, né, Robson? Eu tô a velho, idade- pô. a idade Tô velho, entrega. galera. Eu tô velho. A idade entrega. Entrega. Mas eu dei aula pra muita gente. Legal, legal. Mas vamos Na lá, eu época, quero voltar ainda nessa... Paniquete, Na história, Legal. na enfim, história. um monte. Eu Nossa. quero voltar aí nisso aí pra ajudar aí uma galera aí, que eu tenho umas perguntas pra te fazer. Mas antes, vamos lá, Ed. Fala aí, faz uma pergunta Ele já aí. respondeu que É? seria pra ele falar do começo dele. Ah, legal. Pode ir. Então pode ir. vamos lá, Rô. Então, mas deixa eu te falar agora uma dúvida. De repente, um cara que é personal já e ainda não engajou no mercado e às vezes tenta fazer parceria, não consegue. Funciona esse lance de fazer parceria com alguém, sei lá, um pseudo famoso, uma pessoa famosinha? Isso ajuda na carreira pra divulgar? Cara, ajuda. Desde que você saiba escolher a sua parceria. Né? Você não vai escolher um parceiro ou um influenciador que não treina, que não valoriza o seu trabalho. Existem dois fatores importantes. Uma, que ele tem que estar ali porque ele gosta de você, ele confia no seu trabalho. E não simplesmente porque você está dando aula como parceria. E quem fala que não faz parceria, tá mentindo. O mundo é Tá. network, mano. Ninguém cresce sozinho. Eu duvido. Todos os cases de sucesso de professores que existem hoje, a grande maioria cresceu fazendo parceria. Então, você que está começando, faça parceria, traga pessoas, sabe? Poxa, eu não cuido das redes sociais, eu não sei cuidar das minhas redes sociais. Faça uma parceria com quem cuida. Isso mesmo. Não é, meu financeiro é horrível. Faça uma Faça parceria parceria. com quem é bom em isso mesmo. planilha. Perfeito. E assim você vai crescendo. Ninguém cresce sozinho.
Então, é importante Lembra da sim. frase que eu sempre cito aqui, o Jota fala isso, pessoas precisam de pessoas. Lógico, Ninguém network, cresce sozinho. Ninguém cresce Sim. sozinho. É Eu verdade. sei que a minha carreira também deu um salto, Rô, depois da nossa parceria. Sim, Eu mas tenho orgulho e- de falar isso, eu nunca escondi E isso eu de aprendi ninguém, muito cara. também com você, e assim vai, a gente vai evoluindo, aprendendo Evolui com os assim, né? outros. E lembrar sempre de não tratar o parceiro de profissão ali, o colega de profissão, como Sim. concorrente, Concorrente, né? boa. Seu aliado. Sim, isso daí é muito simples. Às vezes você nem precisa pegar um artista. Às vezes você está começando agora, você fala, poxa, eu preciso de um case de sucesso porque eu quero vender um produto, sei lá, perca 5 quilos em um mês. Você precisa de alguém. Como é que você vai vender um produto se você não validou ele com ninguém? Então, Perfeito. teoricamente, você Vai precisar precisa de alguém para validar. de né? alguém para poder. Sim. Esse alguém pode ser uma parceria, onde você ministra a aula ali, aplica o seu produto durante um mês, valida nessa parceria, para ele é bom, e você já tem o case de sucesso para poder fluir com os outros. Isso mesmo. Então É você uma vai precisar. estratégia. É muito bom. E muito o bom. artista ajuda, não dá para falar que Ajuda, Ah, né? não, ajuda ajuda. muito. não. O artista ajuda, seria muita hipocrisia falar que não. O Rô, ele é bem coerente, Isso que ele tá falando é verdade. Teve uma... Eu não vou falar o nome, eu acho que você também não deve falar, mas teve um apresentador de televisão que procurou a gente quando a gente estava dando aula. E eu falei, e aí, Rô, você vai conseguir? Ele falou, não, Robson, você que vai dar aula pra ele. Aí eu falei assim, Rô, mas será que esse cara vai treinar, meu? Ele falou, pô, é verdade, hein, meu? Esse cara não vai Eu treinar, acho não que vai eu dar sei retorno quem é. pra Eu falei, não pega. ele falou, não vamos dar aula pra esse Não, cara. Aí a assistente dele ligou e falou, pô, e aí, vocês não vão dar aula? Falou, não, a gente não vai dar aula porque a gente sabe que ele não vai se comprometer. É, mas é isso. O cara morava lá na Casa Verde. É, não, isso acho que na... Pô, lá Eu pro lado sei quem é. do Pico de Araguá, Você lá, contou, lembra? Você já contou. E ele não foi, ele não deixou eu ir, não foi também. E isso daí é um aprendizado muito importante, que é o quê? O professor, ele precisa aprender a falar não. Sim. E às verdade. vezes ele não sabe falar não. Então ele quer fazer um ticket médio mais barato, ele quer fazer as vontades do seu aluno. Às vezes ele pega o aluno mais barato, porque às vezes nem é necessidade financeira. Às vezes é por não aprender a falar não. Isso aí. E é direito nosso falar não. A gente tem direito de pegar o aluno ou não. Se o aluno quiser treinar, eu olhar e falar, não quero dar aula para você. Eu não... Simples. Tô errado ou não? Não, tá certíssimo. E Só que às o vezes o cara... professor, ele tem que aprender a falar não. É que a É maioria crescimento pessoal Eu isso. acho que falta empoderamento Sim. do próprio profissional mesmo para se portar como Sim. empresa. Falar, olha, não vale a pena. Sim. E falta técnica, né, de negociação, né? Falta Isso daí coragem. é desenvolvimento pessoal. Isso. Entendeu? Às vezes a gente fica muito ali naquele lance, pô, eu tenho que ser especialista, eu preciso fazer um curso de musculação, eu preciso fazer um curso de fisiologia, mas você esquece do treinamento pessoal. Pessoal. De você desenvolver Isso como aí. pessoa. Isso mesmo. Então, isso eu fiz. E foi uma mega virada de chave. Porque, pensa, quem nasce na periferia, cara, não vou falar que eu não tinha costumes. Entendeu? Eu falava Sim, na gíria. sim. Óbvio, você tá ligado. Eu falava na gíria, falava palavrão. Hoje eu até falo ainda um pouquinho. Então, você imagina, do nada, poxa, eu tô em Moema. Eu tô lidando com um ticket médio muito mais caro. Né? Tô lidando com pessoas que têm grana. Perfeito, Então, Rô, você é isso aí. imagina, eu era lá da quebrada. Então, eu precisei aprender que o estilo de repente, que eu usava de roupa no começo, quando eu cheguei, Não é o mesmo não faz daqui, né? sentido. E faz não é sentido. desmerecendo. Sim. Mas outra não faz realidade. sentido, é outra realidade. Eu Não não é posso o chegar. ambiente, né? E aí, mano, beleza, Truda, como é que você tá? Vamos fazer aula? Não, não é assim. Bora treinar, viado. Bora treinar, entendeu? Não tem como. Então, isso daí Não é dá. desenvolvimento pessoal. Pessoal. Então, às vezes, Falta. o professor, ele precisa se achar, se olhar, porque às vezes o cara é muito bom tecnicamente, mas ele não desenvolve o seu pessoal. Eu já passei isso com um conhecido, cara. Treina, o moleque é bom, bom mesmo. E um dia eu comentei com ele, até brinquei com o valor que ele tava ganhando. Eu falei, é tanto, né? Ele falou, é. Mas como você sabe? Eu falei, fazendo as contas aqui por alto, é isso que você vai ganhar aqui. Você tem que ir lá pro Jardins, meu. E eu doido pra trazer ele. Não, eu não gosto muito do pessoal de lá, não. Eu falei, e vai gostar do quê, então? Por quê? Porque não tem essa segurança. crença do é a cara. O crença lugar do não cara. muda. O lugar não muda. Quem muda somos nós. Somos nós. Entendeu? Isso daí é fato. E Se aí você... não consegui trazer e ficou. Então, tá lá. E... É a Se eu história sei- dele. Se eu sei que aqui onde eu tô é ruim, eu vou continuar por quê?
né? Eu posso sair daqui e vir para cá. Agora é de cada um, né? Se você quiser continuar aqui, vai de você. Mas Não dá pra pegar na mão, às vezes o você lugar, estende. ele continua. São as pessoas que saem. Perfeito, Rô, perfeito. Ô, Rô, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje você continua dando aula particular? Robson, eu diminuí, cara, 70% da minha agenda por conta da Forbit, né? Hoje Tá. tô com 3 academias rodando e 5 academias implantando. Então, Pô, que legal. é um trabalho, né? Uma marca hoje, nós somos uma marca conceito, franquia, e, cara, é muito trabalho. Então, hoje eu precisei reduzir 70% da agenda. Tenho, acho que 4 alunos de personal, que são os mais escolhidos. antigos, Os os mais escolhidos. antigos que Legal. ficaram comigo. Sempre tem aquele aluno que você fala, Que não, fica, esse aqui né? eu vou Você continuar dando aula, Você né? sabe Legal. que isso é um ponto muito importante, porque eu só consegui fazer isso porque eu sempre tive um planejamento, né? Eu sempre cuidei, e é um ponto muito legal, gente, que é a gente às vezes precisa dar um passo para trás para você colher o fruto lá na frente. Eu tive uma fase antes da Forbit, acho que há 3 anos atrás, quando eu conheci a Thaisa. E eu meio que saturei um pouco. Acho que poucas pessoas sabem disso. Eu meio que saturei um pouco. Falei, cara, tô cansado, eu tava dando aula para um monte de artista, um monte de correria para lá, para cá, fazendo maratona aí. Saturei. Falei, eu preciso parar. Preciso parar. Aí, na época, eu tava na Movement ainda. Eu fui da Puma durante 12 anos também, embaixador. 12 anos com a Puma. 12 anos. Embaixador da Puma. Não sei usar outra roupa. E aí, Tá até meio perdido ainda, né? Eu não sei mesmo. Vai falar, os caras às vezes perguntam de tênis pra mim, eu falo, gente, não sei. Só uso Puma? Não sei. Então, voltando, eu meio que saturei mesmo. Falei, cara, eu preciso de um tempo. Se eu não fosse um cara organizado, eu jamais teria feito isso. Eu lembro que a minha esposa falou, mas você não vai trabalhar mais à tarde e à noite? Eu falei, não. Eu falei, não vou. Eu falei, eu preciso de um tempo. Ela falou, mas por quê? Você tá mal? Achou que eu tá em depressão. Eu falei, não, eu tô ótimo, tô bem. Só que eu preciso pensar. Porque eu tava com o Rafinha lá no estúdio, né? Acabei saindo. Aí entrei em sócio com a Movement, naquele estúdio lá na Rebouças. Né? E aí dali foi um projeto que avançou, que não avançou. E eu falei, bom, eu preciso pensar. Né? Já tava, imagina, 14 aulas por dia, 15 aulas. Cara, tinha dia que eu dava 13 aulas por dia. É muita coisa. Uhum. E é corrido, né? E é corrido. Não tem como falar que não. O professor é de um lado pro outro, de um lado pro outro, cansa. E eu falei, eu preciso desse tempo. E realmente eu dei esse tempo de 6 meses. Fiquei de 6 a quase 7 meses trabalhando só de manhã. E à tarde eu ia para casa, sentava, falava, cara, eu pensar alguma coisa. Falei, eu tenho que pensar. Aí surgiu a Forbit. Olha que legal. Porra, legal. Que top. Então, eu precisei dar um passo para trás, um momento de vida para organizar, mas só fiz isso também. Legal. Porque eu sempre fui um cara organizado. Estava preparado, né? Isso, preparado. Dei um passo para trás e hoje estamos aí colhendo fruto. Pô, legal, Rô. E uma pergunta aqui, ó. Você teve muita dificuldade nessa transição da criação da Forbit? Olha, do personal para Forbit? Falar como empresário, a gente sempre procura evoluir. Né? A gente aprende todos os dias. Né? Quando você é dono de academia, né, que você começa nesse mundo maluco, as pessoas acham que você vai trabalhar pouco. Você foi dono de academia já, né, Robson? Você sabe, a gente trabalha. E no começo de empresa não tem como. Você dá aula, você atende, tudo, né? Você faz o Instagram, você é o financeiro, você faz tudo. Por isso da importância do professor viver um pouquinho de tudo. Se você, como personal, você entende de marketing, você entende de inovação, né? Você sabe mexer em planilha, você não vai ter um método muito claro. Então, a vida inteira, eu sempre tive um método muito claro, que é o método integrado, né? As minhas aulas, elas sempre teve começo, meio, Robson ligado, e fim. Então, para mim, de verdade, não foi difícil abrir a academia, porque eu tinha tudo isso muito certinho. Então, dali eu só trouxe para a areia, óbvio, conceito novo, metodologia nova, mas como empresário a gente tem que aprender ainda muito e aprende todos os dias, até porque ser empresário é difícil aqui no Brasil. Né? Se a gente for entrar aqui em política, meu Deus, a gente fica até amanhã,
É um desafio, é pedrada atrás de pedrada. pedrada. Tirando os haters que xingam a gente pra caramba. Seria Que é um a minha caso à próxima parte. pergunta. Dos haters? Não dos haters, mas você é muito incomodado Cara, por conta das suas... Porque assim, você é uma inovação. sim. Tudo que é novo gera conflito, né? Gera... As pessoas não conhecem e tal. Então eu queria que você dissertasse aí sobre... Sabe o que eu fico pouquinho sobre chateado? isso. É assim, eu vou falar olhando pra câmera. Boa. Hoje em dia, não se cria mais professor produtivo. É muito difícil. Hoje, a grande maioria é professor fofoqueiro. Cara. Professor que não produz, professor que não cria. Esse professor é o hater. Por que eu estou falando isso? Lógico, né, nós somos uma academia que viraliza. É a primeira academia de musculação penaria do Brasil. Há questionamento. Né? As pessoas querem saber como que são as máquinas. Enferruja, entra areia. Né? Como que é uma academia de musculação pé na areia. Só que as pessoas elas não querem saber quem está por trás de um projeto. Não conhece a tua história, não sabe de onde você veio, não sabe o que você passou, não sabe a responsabilidade que é você ter uma academia, cuidar das pessoas. Então, eles vêm primeiro e xinga para Ataca. depois conhecer. E aí, quando você vai pegar aqui os comentários, cara, a maioria é professor. Jura, meu? Aí eu Caramba. pergunto, cara, o que é isso? Que mundo que a gente está vivendo? Por isso que a nossa profissão, mesmo tendo cases de sucesso, que, cara, todo dia tem um case de sucesso diferente. O professor, ele ganha bem. Professor, se você fizer um trabalho bem feito, você ganha igual médico. Entendeu? Mais que advogado. É o que a gente- Só que é uma profissão banalizada. E por que que é? Por causa dos próprios professores. Você já viu um professor com case de sucesso? Vocês perdem tempo indo em outro Instagram xingando? Não, de maneira Mas alguma. nem a pau. Negativo. Quem produz não tem tempo. Não tem tempo para reclamar Entendeu? e Quem criticar. produz, quem prospera, sabe? Aquele professor que prospera, que quer ganhar dinheiro, quer crescer, ticket médio, ganhar dinheiro, ele prospera, ele não é hater. O hater é aquele que nunca construiu, que se incomoda. E é muito louco, os caras xingam, mano. É mesmo, Xingam. meu. Xinga de Entra tudo. pra xingar. Entra pra xingar. Porque só porque não Que concorda vai com o falir, modelo de trabalho? Vai falir, que merda é essa? Cara, as máquinas vão enferrujar, como é que é? Rasga o diploma, o leg é pra cima, que diferença Cê tá tem? brincando, Tô te falando meu. desse jeito. Caramba. E as- Cara, cuida da sua vida. Se o leg enferrujar, ele coloca outro. O cara tem dinheiro. E aí, Para mais de uma perder vez, tempo. e mais uma vez, eu vou falar. Infelizmente, a nossa profissão está cheio de profissionais fofoqueiros. Quando não é falando mal do que o outro amigo posta, né? Aí entra com aqueles vídeos questionando, expondo o amigo da profissão. Isso. Cara, é entrando e te xingando. Eu não ligo, eu tô calejado. Apesar do que teve um esses dias aí que eu vou falar, eu não ia falar, me chamou de seu Madruga, essa foi foda. Vocês dão risada. O cara te chamou de seu Madruga, meu. Sai daí, professor. Ele falou assim: sai daí, treinador sem shape, seu Madruga. Olha, eu vou te falar, esse doeu na alma. Jura, né? Não, juro. Esse Sabe por pegou quê? pesado. Pô, como se conheceu? O Ed tá me conhecendo agora. Já fui forte, já treinei jiu-jitsu. Cara, já corri 14 maratonas, 3 ultras. Já fui fortão. Muito Hoje forte. eu tô numa o Rogério era fase. muito forte, cara. Hoje eu tô numa fase mais leve. E aí o cara me chamou de seu Madruga. Treinador sem shape, velho. Pegou no ego. Pegou. Isso aí eu falei, eu xingo ou não xingo? Aí eu meio que dei risada. Eu falei, deixa pra lá isso aí. Mas isso aí foi até engraçado. Foi. Mas é hater do mesmo Mas jeito. assim, eles julgam realmente sem saber, sabe? E isso é uma pena porque a nossa profissão precisa mais disso aqui, ó. Conteúdo, bate-papo, porque eu não acredito em receita de bolo. Tava falando com o Ed antes da gente começar aqui. Eu acho que o que serve para mim, às vezes não serve para você. Eu não posso garantir que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Não posso garantir que eu vou te ensinar a ser um empresário, né? Te ensinar como ter a agenda cheia. Mas a gente pode mostrar o caminho que a gente seguiu. Isso. E as dificuldades que a gente seguiu, né? O que eu já passei para eu chegar até aqui. Só que na nossa profissão não tem isso, né? É muito louco. Parece que quanto mais o cara
ele ganha mais autoridade, parece que com mais ego ele fica. É um mercado muito louco. O ego é um E problema aí grande. é briga. Eu falo isso, você não vê médico fazendo isso, mano. Você vê médico discutindo. Como é? Você vê médico entrando na rede social Dificilmente. xingando o outro. Não entra, não Você faz. vê advogado fazendo Nem isso. Não pensar. entra. Por que professor tem que fazer, velho? Fala pra mim. Eu acho que esse cara é inveja, cara. Porque eu vou te falar, agora mesmo você tava falando que precisou dar uma baixada para poder pensar. Imagina, você abrir mão de dar aula. Então você tá num nível que você pode abrir mão e falar, não vou dar mais aula Sim. no período da tarde. Você deu 13, 14 aulas por dia. Enquanto tem cara que tá batendo lata, não consegue 2 alunos. É isso aí. E aí ele tem mais tempo, tem tempo pra sentar e e criticar. ficar lá olhando, rodando o teu Instagram Sim. e vendo você fazer sucesso. Então olhando a inveja, grama do cara. vizinho, né? Sim. Tem muito O tempo cara- pra ficar olhando a grama do vizinho. Você vai entrando no teu Instagram, tô vendo você dando risada, brincando com os alunos, dando aula, dando palestra, dando curso, Sim. vendendo franquias. Que agora você acabou de vender 4 Sim, franquias, 4 não é isso? franquias, é. Que Então, isso. um cara que... Tá Cara, como o cara tá produzindo, construindo. cara. Não, e que começou. Todo mundo começa um dia. A gente não pode... Eu não posso chegar aqui hoje e falar assim... me comportar, né, como um cara superior, até porque nós somos todo mundo igual. E o Robson conhece há muitos anos, sabe que eu sempre falei isso. Sempre, meu. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu aprendi isso com meu pai. Você entrou em um ônibus, um exemplo. Eu não sei dirigir igual o piloto, igual o motorista. Ele é melhor do que eu. Tô errado ou não? Não, tá certo. A recepcionista da academia, ela atende melhor do que eu. Então, assim, a gente tem que respeitar as pessoas, né? E entender que ninguém é melhor do que ninguém. Eu não posso chegar aqui, porque hoje eu tô, né, com 8 academias, tô numa fase Diferente acima, da vida. uma fase acima, talvez um tempo, né? Tô mais velho, e falar que é tudo muito fácil, ou falar, não, você tá assim porque você quer. Não, às vezes é porque realmente é difícil você criar autoridade, é difícil você crescer no mercado, é difícil você ter agenda cheia, é difícil você, quero aumentar o meu ticket médio, como eu vou fazer isso? Às vezes você está naquele mundo seu ali, naquela bolha que você não consegue sair. Só que você só vai sair como? Se você mesmo virar a chave. Não adianta a gente vir aqui e falar, cara, faça isso que vai ser legal. Se você não tiver afim de fazer, você não vai virar a chave. Tem que começar a fazer, né? Não tem como. Olha uma sacada aqui. Tive uma sacada. Manda aí, Então Ed, você claro. que fica reclamando aí do sucesso alheio, faz o seguinte, para você melhorar. Pega aqui, ó, o nosso podcast e assiste todos os episódios e aprende um pouco mais com a história de cada Com um que vem certeza. aqui. É um Isso. aprendizado. Claro, claro. Agora ele vai ter tempo para fazer isso? Pergunta se ele vai ter paciência para assistir 1 hora de podcast. Vai nada, vai Não nada. vai. Cara, eu acho que falta humildade, falta coragem e falta vergonha na cara. É isso. É isso aí, porque... Cara, é bom. Não, é porque o falta cara mesmo. prefere criticar e te chamar de mala, falar que você é metido, que você é o personal das estrelas, mas não tem coragem de te mandar uma mensagem elogiando Sim. e de repente falar, Isso. meu, posso ir um dia assistir sua aula Sim. pra conhecer, pra ver como é que é? Sim, e outro ponto muito importante também, a gente não está aqui falando de sucesso. Eu não estou falando de sucesso, porque sucesso é muito relativo. Com Eu certeza, sempre falei isso. perfeito. Às vezes o que é sucesso para mim não é sucesso para você. É isso Tem mesmo. sucesso para alguns que é, um exemplo, tirar uma foto num carro importado. Sim. Às vezes sucesso para mim é estar com a minha esposa viajando. Boa. Ou estar com a minha família em um churrasco. Sim. Então, eu não tenho que mostrar que o sucesso são bens materiais ou dinheiro na conta. É isso mesmo. Tô errado ou não, não é? Não, Você certo. tá certíssimo, A Rui. palavra Você é falou de falar. família aí e eu presenciei muito isso. Você tem um carinho imenso, sua família linda, suas irmãs. É sempre um carinho imenso As por irmãs são você. lindas? Suas irmãs são lindas, muito mais bonitas que você. Casado. Você parece o seu Madruga. Essa madruga doeu. Não, sua família, sua mãe, Até, até o Stank. técnico deu uma risada ali. Ó. Até o Lucas Se liga, hein, riu. Lucas. Tá confirmando, né, Lucas? Mas é uma família muito bonita, Rô. Eu quero Sim. dizer que quantas vezes a gente pôde, depois de um trabalho, a gente fazer um churrasco lá e reunir a família toda. Sim. E isso, pra mim, fala muito sobre a pessoa, quando reúne a família e valoriza a família. Sim, legal. E aí, por trás de um profissional, tem família. O cara vai lá e mete a boca, só fala mal de você e não sabe o que você tá alimentando por trás de tudo aquilo. É verdade. Você tá ajudando o professor, no meu caso, por exemplo, quando eu gerando estava trabalhando. emprego, gerando emprego. Quando eu estava trabalhando com você, trabalhava eu, a Nicole, o Guilherme, Sim. a Bibiana, a Gabi. Então, Sim. quantas pessoas trabalhavam por trás Sim. que você ajudavam? E fora as pessoas diretamente ali Sim. que tava dando aula, você estava dando aula.
Tá transformando a vida dessas Transformando pessoas. vidas, é Aí o cara verdade. entra lá só pra meter o pau, só pra falar que não funciona aquilo, que você tá enganando, mandando você rasgar o Sim. diploma. É. Então, cara, pra mim é tudo inveja mesmo, cara. Manda aí, Ed. E não, só reforçar que ele falou que ninguém tá falando de sucesso aqui, é verdade. A gente tá falando de trabalho. Sim, né? é trabalhar duro, Vamos crescimento. trabalhar. É só fazer, vamos fazer. E o homem é feito disso, cara, de crescer, de prosperar, De crescer, né? De é correr isso atrás. Ou é que tá muito comum também. Vou te falar, agora falar um pouquinho de online, porque você foi, acho que, um dos primeiros, pioneiros, se não o pioneiro, Sim. pelo menos um dos primeiros a falar de treinamento Sim. online. Você já tinha um aplicativo há Tem muito 12, tempo. 15 Foi um dos anos primeiros, atrás. saiu. Você já Foi tinha um um dos primeiros. aplicativo de treinamento e eu via você faturando alto ali já com a consultoria online. Além do que ele ganhava Do com o presencial, do presencial, ele tinha já online. faturava alto com Legal. online. E Legal. olha, Mandar aluno no Brasil e no mundo, né, cara? Eu lembro, vários países. eu tive 14 alunos em 14 países Olha. diferentes. Que Mas bacana. olha só que louco. Aquela época, o online, ele não é igual é hoje também. Não é. Porque naquela época, se fosse hoje, tá louco. Eu teria... Mas assim, Explodido. as alunas que eu tive, rainha de bateria, paniquete, cara, influenciadora, artista. Se é na época de hoje, protocolo pronto, treino pronto, alavancar, nossa, Tava vendendo ganhado a rodo. milhões Verdade. e muitos milhões, velho. Então, hoje o online, ele é muito mais fácil até, né? Porque hoje ele é mais escalável. Na nossa época não era escalável. Na É que foi nossa época crescendo, não veio- tinha videoaula. Veio tudo novo, Lembra ou né? não? Não Era tinha. tudo Não novo. tinha. Era, na verdade, existia o aplicativo que você montava o treino pro teu aluno. Era planilhado. ali. Isso, mas não existia hoje essas lives, esses treinos que é um exemplo, que é o mesmo treino para todo mundo, que é o que escala. Sim. Que é o que o dá cara dinheiro hoje, vê é o isso. cara fazendo ali no videozinho Isso. e... Aí o atendimento, Isso. eu explicava pro aluno, eu fazia chamada de vídeo, eu conversava com esse aluno, WhatsApp 24 horas. Hoje em dia, você vende treino online, né, e tá tudo bem, tá tudo certo. Num clique Mas manda tudo. Manda manda um tudo, o pacote mesmo pra treino ele para lá. todo mundo e tá tudo certo. Não É um- deixa de ser um produto é um online e tá negócio. ajudando muita gente. Sim. E é escalável, mas naquela escalável. época não era escalável, né? Então era muito mais difícil. Mas foi uma fase também muito legal e eu ensinei muitos professores naquela época a trabalhar. Muito, cara. Por quê? Pensando como empresa. E onde que estava o erro principal ali? Por isso que, e hoje em dia também tem professor que faz isso. Acho que a gente até deve falar um pouco sobre isso. Que é, você não pode pensar que o online ele é um produto que vai entrar para você trabalhar no seu horário de descanso. E os professores que eu conheço, eu vejo que fazem isso. Tem o online como um plano B, até aí tá tudo bem, só que usa do seu descanso, às vezes, para trocar um treino, às vezes para conversar com um aluno. E o online ele tem que ser tratado como uma empresa separada. Se você quer trabalhar com online de verdade, você precisa ter uma empresa separada. Você precisa ter um CNPJ do seu online. Você precisa ter um salário do seu online. E isso é um trabalho de verdade no online. E aí você consegue crescer. Agora, se você começa a colocar o online dentro do seu único horário que você tem, às vezes, para ficar com a tua família, um final de semana, agora eu vou falar com esse tipo de aluno. Você está trabalhando errado. Entendeu? Você não vai crescer. Então, entenda que o online é um produto separado do que você tem, do que você atua como personal, e é uma empresa. É outra empresa. Você tem que ter escala, você tem que ter Sim. tráfego pago, você tem que ter planejamento, você tem que ter inovação. Qual isso aplicativo que eu vou usar? Entendeu? Como é que eu vou gravar? E público não é tão que eu vou- simples A assim. galera tem uma ilusão também que acha que vai pro online, vai pra internet e não vai trabalhar, né, Rô? Não, é que vai dar certo de primeira, né? Ah, não, vou fazer isso aqui e vai dar bom. E hoje a gente passa por isso, né? Porque quando você começa a atuar como empresário do ramo fitness, você tem muita dificuldade em contratar professor. Por quê? Porque ele acha que não precisa trabalhar em sala. Então, você, professor, precisa trabalhar em sala. A sala te traz network, te traz experiência. Na sala que você vai crescer e aprender a lidar com pessoas. Ou estou errado? Tá certíssimo. Aprendeu a lidar com pessoas, você Certíssimo. vai crescer. Porque não é porque está no online que você não tem que saber lidar com pessoas e saber montar um treino legal, ter uma base diferente. É importante você ter, né, um nicho específico. Vou trabalhar com obesidade, trabalhar com a melhor idade, mas você
precisa viver a experiência fora para depois ir para o online. Até porque, vou deixar uma pergunta aqui. Você quer ir para o online. Quem é você? Boa. Me formei, não quero trabalhar em sala, porque eu acho que ganha mal. Então, eu quero ir para o online que eu vou ganhar mais dinheiro. Beleza. Quem é você? O que você fez? Como é que é a tua rede social? Quem vai comprar o teu produto? É isso mesmo. É simples, faz essa pergunta. Ninguém vai comprar, irmão. Ninguém vai comprar. O cara se ilude, né? Ninguém meu? vai comprar. Se Você tem ilude. dinheiro para tráfego pago, você tem que colocar. É investimento. É investimento. Às É vezes, de gasto. onde que vai vir esse dinheiro? De uma sala que você está uma sala trabalhando que e você gerando trabalha. ali, né, network, gerando conteúdo ali diariamente com seus alunos, até você ir performando e indo para o online. Eu vou dar um caso aqui, que hoje, para mim, é referência. Eu até brinco com ele e falo, o jogo virou, que ele me encontra e ele fala, pô, você é referência. Eu falo, opa, virou. Você é Que legal, referência. que legal. O Norton, o Aham. Norton Mello, sabe? Cara, o Norton Sei. hoje, não vou falar de É o faturamento, cara que mais mas ele arrebentou fatura na muito. pandemia. É. Queima de Fatura ar, muito, É ele, né? Não, é o do outro. Norton Mello. o outro. Norton Sei, Mello. sei. Ele fatura muito, muito. Norton é, mano, um cara maravilhoso. Como pessoa, né, como treinador, sou amigo dele. E ele Ah, entregou... então faz o convite, Ô, traz, vou ele, falar. traz ele pra falar com a gente, Rô. Eu Ia ser vou estar legal, com ele hein? agora à tarde. Ah, então já fala com ele. Então pronto. Cara, ele entregou 8 meses. 8 meses ou 1 ano de live grátis. De live gratuita. Então não é. é O que cara hoje ele fatura porque ele é Não. bonzinho, ele é Não. rasgado, bonitinho. O Norte é bonito, mano. Trabalhou. Um para ano de live grátis. Então, aí o professor se forma, ele quer ir para online, não quer ir para a sala e acha que vai ganhar dinheiro com o mês. É isso mesmo. Ele não vai ganhar, mano. Esquece, não vai ganhar. E de novo vai se frustrar, depois vai ficar reclamando da profissão, falando que a profissão é uma porcaria. Agora, faz É. o caminho... Mas isso ajuda também, sabe do quê? As redes sociais ajudam. Porque hoje tem profissionais, né, não vou citar nomes, mas tem profissionais que hoje eles pregam na rede social que o professor não precisa trabalhar em sala porque ganha pouco. É. E isso eu acho errado por quê? Óbvio que ele está falando isso para vender o produto dele. Dele, é. E tá tudo bem até aí. Mas ele sabe que, no fundo, a sala é importante. Se ele é professor, ele trabalhou em sala também, ele sabe que é importante. Mas hoje, para vender o produto dele, ele fala Ele que não é até importante. ignora lá a sala. Ignora o chão de fábrica, né? É, ele Ignora fala o que chão não é de fábrica. importante. Entendeu? E é igual eu falar que não é importante. Então, não é importante ter trabalhado na Runner. Lógico que foi. Trabalhar em sala, para mim, foi Não, maravilhoso. eu vou mais aprendi longe, muito. eu vou mais longe, Rô. Hoje você falar assim que a academia não funciona e só quem funciona é a academia com o pé na areia. Isso aí. É, né? Lógico que não. Não existe. Falou, mandou Não bem. é, Rô? Então, É isso mesmo. não tem como. E, infelizmente, a rede social ajuda, porque cada É. um vai defender o seu peixe. As pessoas Sim. preferem, né, lógico, defende o seu, mas sem pensar o quanto está agredindo o outro. próximo. Porque você chegar para um professor e falar que ele não precisa trabalhar em sala, que ele já pode ir para online, cara, isso daí é um crime. Você não precisa falar mal do produto, do coleguinha, do amiguinho, pra falar que o seu é bom. É isso, essa é a real. Eu vou dar um exemplo. Trabalhar comigo em sala. O professor aprende a cuidar da rede social. Ele faz curso. Cara, ele vai viver a academia. Ele vai lidar com melhor idade, com obesidade, com atleta de alta performance. Cara, quer melhor base do que isso? E aprende a desenrolar ali o trabalho. Às vezes Com o cara certeza. atende 4, 5 alunos de uma Isso vez aí. só, 10 alunos. Cara, fica Rô. dinâmico, rápido. E diferentes, Professor né? rápido. E diferentes, porque é diferente você dar aula para um obeso, é diferente você dar aula para um atleta. É Sim. diferente, são corpos diferentes Sim. que precisam de atendimentos diferentes. E mesmo que você vá para um nicho específico, Sim. você precisa ter autoridade para trabalhar com esse nicho. E como Tem que você ter vai uma criar base, autoridade? Né? Tem que ter uma base anterior. Entendeu? Não Você tem que adianta, ter, que seja trabalhar na sala 1 ano para você gerar conteúdo, cara. Sim, sim. Ganha pouco, legal, mas gera conteúdo, cria sua autoridade, Aprende. faça o bem, sabe? Prospera, você vai crescer. Aí o online você explode. Eu trabalhei na sala de musculação, assim, academia de bairro. Já cheguei a ter 70 alunos É isso. à noite e sozinho É numa isso. sala. Pô, lógico, Rosa, mas você conseguiu dar atenção pro 70? É óbvio que não, mas consegui desenrolar muito. Nossa, Ver um você aluno aprende, precisando de cara. ajuda, correndo pra lá, pra um lado, a hora até Correndo, passava né? Se voando. virando. Sempre rápido, sempre mudando treino ali na hora. Você aprende, Ó, mano. eu entrei na faculdade num dia, na outra semana eu tava enchendo o saco do dono da academia que eu treinava. Deixa eu trabalhar aqui, deixa eu... Meu, Sim. você acabou de entrar na faculdade, você tá louco? Eu falei, e entrei. Sim. Eu trabalho sem uniforme. só o que eu quero. Se... Deus me livre, né? Já foi, gente. Mas se o CREF vir aqui, eu me escondo, finjo que sou aluno. Ó, Mas por quê? Porque eu queria aprender. Na época que eu era da Runner,
Eu trabalhei, foi difícil para entrar, porque na época acho que não podia irmão. E eu tinha o Fábio, né, que estava lá dentro já. E aí, enfim, foi uma luta, conseguiu. Eu fiquei 1 ano em sala. E aí, na sala, através do atendimento, acolhimento ali, né, pô, prosperando ali, conhecendo todo mundo, eu comecei a enxergar que eu, pô, tinha já cacife para poder trabalhar como personal só. Porque já tinha, tipo, coisa de 7, 8 alunos querendo treinar comigo. E aí, aí como é que eu vou falar que a sala não é importante? Não que eu estava ali para pegar aluno de personal. Não é isso. Mas uma coisa leva a outra. Se você atende bem o aluno, chama pelo nome, você, né, ele se sentiu ali acolhido por você, cara, esse aluno ele pode sim te fazer uma proposta para você começar a trabalhar exclusivo para ele. E isso não é que você agiu errado, muito pelo contrário, é mérito seu. Na minha academia, hoje, eu não ligo para isso. Eu falo para eles, eu falo, cara, você está aqui, né, eu quero que você cresça. Eu quero que você saia, se tiver que sair, melhor do que você entrou. E se algum aluno daqui falar, poxa, me dá aula de personal, cara, você pode dar aula de personal para ele, não tem problema nenhum. Ele escolheu te dar aula porque você atendeu ele bem. Perfeito. Quem sou eu para falar, não vai dar? Não, agora lógico, comunica, joga limpo, né? Não, hoje eu sou exemplo disso. Hoje eu tô há 9 anos dando aula para alunos que você me indicou. Continuo dando aula. Mas é porque você é bom. Então. Por isso você tá com o aluno 9 anos. Eu tô só validando exatamente o que você tá falando. Professor você tá bom, falando... Retém. Professor mal... É tipo roda gigante. Expele, manda embora. Um mês tem 15 alunos, outro mês ele tem 10. Aí um mês ele tem 12, outro mês ele tem 6. Outro mês ele tem 15. Isso é professor ruim. Faça uma reflexão aí, o personal, para ver o que está acontecendo. O problema não está no aluno, não. O problema está em você. Sim. Rô, deixa eu... Pode isso, não é? Posso perguntar? Opa! Não, é legal o bate-papo. Você vê que a hora vai passando... A gente tá quase, mas vai mais um pouquinho aí. O Lucas tá de olho ali no relógio, ali, ele vai me avisar. Ele mandou uma mensagem daqui a pouquinho aqui, do tempo. Ele manda. Rô, cara, esse negócio do online é muito louco, cara, porque qual que é a ideia do podcast? A nossa ideia é trazer profissionais que atuaram muito tempo como personal, no tete-a-tete com o aluno e que atua ainda até hoje. É muito fácil ver nas redes sociais o cara que sai da faculdade, que já fez a faculdade online, aí ele descobre que o online pode salvar a vida dele, ele vai ser treinador online, personal online. Sim. E ele nunca teve essa experiência de chão de fábrica, e ele continua vendendo esse produto, e a galera acredita que vai ganhar rios de dinheiros na internet, sem nunca ter vivenciado o personal. Então a nossa ideia do podcast é muito boa. É trazer esses caras aqui e mostrar que o personal, ele presencial, ele vive, ele sobrevive, existe, ganha dinheiro, velho. E ganha dinheiro. Eu defendo isso. O personal ganha dinheiro. Eu falo aqui o tempo todo sempre, eu não estou vendendo ilusão, eu não estou falando mentira, por isso que eu trago profissionais como você e tantos outros que vieram e que virão aqui para responder essa pergunta que eu vou te fazer. É possível viver de personal? Com certeza, Robson. Com certeza. Vocês vivem de personal. Exatamente. Tá Graças a Deus. Deus. Tá aqui fazendo podcast. Isso. Olha isso aqui. Cara. Prosperaram, estão aqui. Eu também estou aqui. Lógico que vive. Mas cara, trabalha, né, Rô? Mas trabalha. Acorda cedo. Se eu imaginasse que não daria para viver de personal, eu jamais teria escolhido educação física, mano. Se eu escolhi educação física é porque eu acredito. Mas não é a profissão. É o profissional. Se você não ganha, não é culpa da profissão. Mais uma vez, hoje a profissão está cheia de fofoqueiro, cheio de professores que não prosperam, professores que não enxerga o tão grande que é a nossa profissão. Que você pode atuar na sala, você pode atuar com pesquisa, você pode atuar com preparação física para atleta, você pode atuar com obeso, com melhor idade, você pode abrir o seu estúdio, você pode trabalhar no online, você pode ter protocolo com o artista e usar o artista como case e vender esse protocolo. Cara, eu falo aqui assim, sem possibilidades do professor crescer. Agora, enquanto ele não entender, né, que cabe a ele querer crescer, cara, não é a profissão.
Então, dá para viver de personal, sim. Viver de educação física, lógico que dá. Sensacional. Estamos aqui Pô. para provar isso, né? E mais E é uma isso. vez, viver né, voltando ao assunto, online. Cara, faça uma autocrítica, sabe? Eu não sei se isso é bem ou não, mas eu sempre estou me olhando no espelho e vendo o que eu tenho que melhorar e o que eu tenho e o que eu não posso fazer mais, o que eu tenho que crescer. De verdade, isso eu faço essa lição Essa sempre. análise. Pô, cara, o que eu tenho que fazer agora mais? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que procurar? E o online é a mesma coisa. O professor, ele se forma, imagina, saiu da faculdade, ele vai para o online com essa expectativa que vai ganhar dinheiro. Um aluno de personal, ele te paga quanto? Vamos colocar o ticket médio, né, baixo, sei lá, R$50 hora aula, vai te pagar R$800, que seja. Quanto você vai cobrar de um online? Estamos falando de uma região que é R$50 a hora aula. Você vai montar um treino online. Quanto você vai cobrar? Por exemplo, R$100, se for pegar essa margem, R$100. Quantos alunos você tem que ter para você empatar os 800? E o personal, ele é imediatista. Não dá para falar que não. É imediatista. Certeza. Então, se você Pra já. começa a... Se você fizer só essa reflexão, você vai ver o quanto que é difícil você iniciar no online, que não é tão simples como as pessoas falam. Por que tem gente que começa e para? Fala assim, puxa, eu vou começar aqui no online, mas eu preciso de 10 alunos para eu empatar o jogo. Eu pego um aluno de personal, eu já faturei 1.000. Entendeu? Agora, como você vai pegar esses 8 alunos? Porque olha a tua rede social, você não tem autoridade. Olha a sua rede social, tua foto de perfil é horrível. Não bate com treino, você não passa aquela felicidade. O nome do Instagram é uma lista. Você não vive o que texto. prega. Professor tem que treinar. O professor, ele precisa treinar, você precisa viver o que você prega. Não estamos falando de ser alta performance, correr igual a gente corre aí, maratona, Mas ser congruente, pelo menos. Mas né? você precisa Tem que ter uma entregar uma congruência. inspiração através da atividade física. Sim, sim. E aí o cara não vive o que prega, uma foto horrível, cara, linguagem horrível. Foto de balada. E aí copo, bebida, já mais uma vez, não sou santo não, aprontei muito. Mas como que ele vai vender? Não vai. Nenhum case de sucesso. Como é que você vai vender um produto? Emagreça 5 quilos. Você não tem um case de sucesso. Nem você é o case de sucesso. Mas O cara nem perdeu se olha, 5 quilos, nem mas ele perdeu 5 quilos, né? irmão? Agora, se ele se achar, falar, poxa, eu vou entrar numa academia, eu vou aprender, porque com certeza qualquer academia que você entra tem os professores mais experientes, né? Tem até aquele ditado, né? A gente tem que estar sempre com as 5 pessoas acima de nós ali. Você é a média das 5 pessoas que Então, mais poxa, convivem. entra na academia, fala qual o cara que eu vou seguir. Pô, Robson ali, o Ed, os caras estão acima, eu vou lá. Cara, aprende, vive, fica ali um ano. Em contrapartida, vai criando, né, o seu aplicativo, vai gravando, que nem os meus professores, vou dar um exemplo, o Lucas, que dá aula para mim lá em Alphaville. Ele adora online, tá voando já o Lucas. Eu falei para ele, como é que você quer entrar no online? Eu falei, você tem base de exercício? Ele falou, não. Eu falei, então já começa a gravar. Ele falou, mas esquece, você não vai vender. Começa a gravar. Depois você tiver uns 100 exercícios no YouTube, aí você começa a vender online. Eu falei, sabe qual aplicativo você vai usar? Não. Pega o aplicativo primeiro. Eu falei, já sabe qual horário que você vai trabalhar para online? Você tem que ter um horário. Tem que ter. Vou trabalhar das 3 às 17. É o teu horário, você cumprir. Eu falei, organiza isso primeiro. Aí você vai começar a vender assessoria online. Aí você vai para o marketing. Pô, hoje Isso. inteligência artificial faz tudo, cara. Faz tudo. Você joga ali, eu quero... Aí tem Ô, fala professor de que não novo. sabe. O Rô vai repetir isso aqui, ó. Mas mesmo assim, se você for ligeiro, você vai voltar nesse trechinho aí da fala do Rogério. O cara já montou aqui o roteiro pra você. Acabou de montar uma empresa pra Acabou você. de montar aí, uma ó. empresa aqui pra você. Se você é personal ou se você vai começar, vai lá pro chão de fábrica, vai aprender um pouquinho na prática. Enquanto você vai trabalhando na prática, você vai fazendo essa sequência Vai aqui. Como que é estruturando. a sequência, Rô? Repete aí. Você vai estruturando. Como é que eu vou montar a minha assessoria se eu não tenho uma base? Aí vai de cada um. Se eu estou montando o treino para o aluno João, eu quero que esse vídeo seja comigo e não com o professor Carlos, que está no sistema. Então, primeiro eu tenho que ter Olha uma a base. dica aí. Mas não dá tempo. Então, não trabalha com online. Você tem que ter um tempo para investir na tua empresa. Sim. De quem é a empresa?
É Nossa. sua, lógico. Então, Opa, é você, o tempo é é sua de empresa. quem? O tempo é de quem? Nosso. Então, você cria a base no YouTube. Pô, já estou com uma base ali. Quais exercícios? Lista. O que eu gosto de passar para peitoral? Cara, lista ali 15. Pum. Exercício com o peso do corpo. Abdômen, perna. Em uma semana, você grava. Uma semana, mas não tenho dinheiro para gravar. Parceria. Traz um videomaker, monta o treino para ele grava o treino para você. Eu fez isso. Qual aplicativo que eu vou? Qual que é o mais fácil, né? Qual que, de repente, que tá com o meu ticket médio ali, que eu consiga pagar o mais em conta. E aí você começa a criar a tua empresa. Monta o treino para 2, 3 amigos. Para você já ter conteúdo, né? Instagram, repost, vai marcando. Cara, já montou a tua empresa. Que hora que eu vou trabalhar? Das 3 às 17. Cumpre o horário. Ah, mas eu não tenho nenhum aluno ainda. Inteligência artificial, mano. Tem professor que não sabe o que é isso. Joga aqui, tem uma assessoria online, me monta um cronograma que eu estou começando agora, blá, blá, blá. A inteligência vai fazer para você. Entrega tudo. Boa. Entrega tudo. Então, quer dizer, como que você não vai crescer? Tô errado? Não, Tá certíssimo, certíssimo, galera. Olha aí, ó. É um curso isso aqui, tá? Acabou de dar uma Então, receitona aí. a receitona dessa aqui, filhão. Aí a gente falou que ia trazer um cara que ia ensinar. O cara que tem autoridade, que fez isso. Sim. Eu vi na prática. Eu gravei vídeos com Sim, o Rô. Eu gravei. foi. E fizemos isso Sim. aí por um período, gravando todos os exercícios que ele queria. Foi Ele mesmo. formulou tudo. Ah, Robson, esse vídeo aqui já tá batido, quero outros. É. Gravou de novo. E assim, o Rô já tinha condição financeira para pegar um videomaker legal, pagar, mas olha a dica. Cara, faz uma parceria. Robson, tô no parque. Tem um É. banco. Porra. Fizemos muito banco isso. ali, eu vou gravar 6 exercícios nesse banco. Gravei. Rapidinho, subi pro YouTube, celular, mano, você grava. Pô, tô em casa, vou gravar com o peso corporal. Ali você vai jogando e vai manter na tua base. Você isso fez mesmo. isso 3 meses, você tá com 50 exercícios. Mas aí o imediatista não quer esperar esse Não tempo, quer né, esperar, Rô? O cara não quer quer. resultado de imediato. Inclusive Instagram, você vai jogando esses exercícios. Ah, gravei 6 exercícios do Sim. banco. Joga 3 no Instagram, como forma de Reels. Sim. Você vai, as pessoas vão vendo, vão começando a te acompanhar. Aí depois você vai fazer aquela pergunta: quem é você? Bom, legal, Sim. agora você já é alguém Sim. que 5.000 pessoas te conhecem. Boa. Sim. Opa! Será que essas 5.000 pessoas pagariam Sim. R$100 para você É isso. por um produto? E assim, tem uma frase que eu falo, isso aqui é muito importante, grava isso. A vida, ela passa muito rápido, e muito rápido. Hoje a gente está aqui, amanhã, né, a gente não sabe. E a nossa profissão, grava isso, a nossa profissão, hoje, ela não tem tempo para amadorismo. Não existe. O professor que ele age como amador, ele vai ficar para trás. O professor que ele não entende hoje que ele é uma empresa, mesmo que você não tenha a sua academia, tá tudo bem. Você trabalha como personal, você é um empresário da área da saúde. Então, o professor que ele não entende que ele é uma empresa, que ele precisa conhecer de rede social, que ele precisa conhecer de financeiro, ele precisa conhecer de marketing, ele precisa aprender a lidar com aplicativos, ele precisa aprender a lidar com inteligência artificial, tem que saber lidar com pessoas, principalmente, né? Aprender a ter funil. O A eu posso falar de um jeito, o B eu tenho que falar diferente. Sim. Você não vai prosperar na profissão. É esse que estraga a nossa profissão. Entendeu? Porque a educação física hoje, ela não tem tempo para amadores, mano. Não Ainda tem. mais aqui em São Paulo, Se né? você quer se formar e viver como amador, nem se forma. Tá na profissão errada que você vai ser atropelado. Ah, vai ser aquele cara Isso frustrado, acontece né, Rô? comigo, acontece comigo. Eu tô numa velocidade de franquia que eu não posso parar. Se eu piscar, eu sou atropelado. Cada hora vem uma academia diferente. Entendeu? E se eu parar, então assim, a minha vida é prosperar, trabalhar, inovar, planejar, correr atrás, todo mês, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz. E tem um outro ponto muito importante, que o professor ele não faz isso. Grava isso, grava. Chega na sua casa à noite e entenda se você teve um dia produtivo ou um dia ocupado. Um dia ocupado é quando você fica com aquelas tarefas do dia a dia, às vezes entrando no Instagram para xingar as pessoas e sem produzir. Um dia produtivo é quando você produz, quando você cria, quando você chega na tua casa e fala, meu dia foi foda. Tem uma diferença muito grande. E as pessoas acham que o produtivo é ocupado. Não tem nada a ver. Ocupação é uma merda. É dia
produtivo. Aí você vai ver como você cresce na profissão. É isso mesmo. Aquele dia que eu te mandei o áudio lá. Exato. noite. Você se sentiu um cara produtivo aquele dia, né? Mandei um áudio pra ele. O cara mandou um áudio feliz da vida. Eu falei, caraca, Tem que coisa melhor legal, do que meu. Porque a na gente tua tava casa? falando do movimento, né? Sim. E aí quando a gente se coloca em movimento e tal, e eu mandei um áudio pra ele. Falei, vou até te mandar, que se eu falar na cara, eu vou choro. chorar, então eu vou te mandar áudio. Uma sensação Porque era muito isso. boa. Vou te dar um Sensação de exemplo. produtividade. Vou te dar um exemplo. Eu tô tratando os rins. Você viu eu falando? Eu Nas vi. redes sociais, eu assim, vi, não, falando eu vi. toda hora. Ah, não. Você viu eu falando? Tipo, não, mano. Não, pelo Você contrário. viu eu falando? Pelo Ninguém- contrário. Tem gente que nem sabe. E eu tô fazendo um tratamento renal, mano. Tô inteiraço, treinando, inspirando, trabalhando. Sem quê? mimimi. Sem mimimi, velho. Eu quero ter... Os meus dias, ele é produtivo. Eu chego em casa feliz todo dia. E quando eu chego em casa e eu acho que eu não produzi, a Thaísa tá de prova. Eu fico louco. Me dá insônia. Caraca. Eu tô te falando. Então, Quer estar em isso. movimento, é produzindo. Quer tá em movimento. Então é isso aí, É galera. verdade. É o seguinte, personal, pra você que é personal trainer, que tá aí meio frustrado, reclamando da vida, para de reclamar da vida e se movimente. Entre em contato aí com algum personal trainer que você considere de acordo com a sua percepção de sucesso. Se você considera um personal de sucesso, faça um contato, interage com esse cara. Não sinta-se inferiorizado, não tenha inveja, não entre na rede social de ninguém pra reclamar. Ou pra falar que o exercício do cara tá errado, que o cara não sabe alguma coisa. Se ele está alguns anos na sua frente, pode ter certeza que ele sabe o que está fazendo e ele tem muito conteúdo pra te ensinar. Então tenha humildade, tenha hombridade. Se você entrar na rede social pra elogiar, lindo, parabéns, pra validar o que ele tá fazendo, elogie. Se não quiser elogiar também, não precisa entrar pra falar mal, tá bom? Então, estamos chegando ao final, Rô. Agora, deixa aquela palavra final. Deixa um conselho Boa. aí pra quem tá começando, quer trabalhar como personal trainer. Você já deu vários conselhos, mas deixa aquela palavrinha final aí. Deixa a palavra final aí pra gente. O nosso mundo, né, como professor, ele é um mundo muito amplo. Né? A gente lida com diferentes pessoas, né, e diferentes níveis de pessoas. Procura sempre aquele aluno que também está na mesma sintonia que a sua. Aquele aluno que ele pensa em prosperar. Aquele aluno que ele pensa em performar. E aí, cara, saiba ser um professor que performa. Aquele professor que ensina, que não tem preguiça de ensinar. Aquele professor que se preocupa com a evolução do seu aluno. Então, isso é muito importante. Não seja um professor passivo. Não seja um professor que enche linguiça, sabe? Seja um professor que performa. E escolha sempre o aluno. Aprenda a falar não. É direito do professor. Perfeito. É direito Legal. do professor escolher o aluno. Porque, às vezes, até o meio que você está inserido, com os alunos que você está inserido, às vezes, não faz você crescer profissionalmente. Porque não te deixa entregar aquilo que você quer. Bacana. E é isso aí. Antes de acabar, Robson, só pra gente não passar batido aqui, você que precisa de alguma coisa, que curtiu esse vídeo, que tá na área e não tá performando, deixa um comentário aí embaixo que de repente a gente pode te ajudar. Posso deixar o último recado? Pode, Boa, deve. claro, deve. Não seja fofoqueiro. Professor fofoqueiro não dá. Não Pelo dá. amor de Deus. Não seja fofoqueiro, Cara, para de falar da vida dos outros. Produz, seja criativo, corra atrás do seu, sabe? Se tiver que falar de alguém, fala daquela pessoa que está prosperando, que está, sabe, crescendo, pega como exemplo. Não falar mal da profissão, nossa profissão é maravilhosa. Maravilhosa. Eu defendo isso. Viver de personal, você vive. E detalhe, a gente tem, olha só isso aqui, hein? A gente tem a graça de Deus, cara, de trabalhar com movimento, mano. Com saúde, perfeito, Rô. Mano, É que isso? Hoje a gente trabalha com movimento, irmão. Você calça o tênis ali, todo bonitinho, pra ir dar aula. Vida Pra é ministrar movimento. a aula. Ministrar. Não é aula. verdade? Não, é Você- perfeito. Prevenção, Cara, né? você A gente tem que trabalha estar no com prevenção. sangue, tem que estar aqui, ó. Eu não tenho mais músculo, né? Mas tem que estar aqui, ó. Tem que estar aqui, seu Madruga. Tem que estar aqui. Cara, inspiração. Como é que o cara acorda de manhã e ele não tá inspirado pra trabalhar, gente? Pra Verdade. trabalhar com movimento. Chega ali, você pegar o teu aluno que não sabe agachar, você vai ensinar o cara a agachar, ele vai ter uma qualidade de vida, vai andar melhor, vai performar pra corrida.
vai performar para um esporte, vai pegar aquela senhora, dar mais longevidade para ela. Como é que o cara não tem inspiração para isso? Então reflita, então não é a profissão, talvez é o professor que está na profissão errada. Perfeito. Que dá para viver de personal. E É, muito. Legal. é isso aí, viva o movimento. Ô, Rô, rapidinho, agora eu vou fechar. 12 unidades de Forbit. 8. Se o cara quiser trabalhar com você, como funciona? Ele vai acessar o site www.4bitgym.com.br, vai em Trabalhe Conosco. Tá. Aí preenche a ficha, ali tem oportunidade de curso, Se o cara unidade falar, nova. se o cara mandar o cara quer trabalhar lá como professor ou fazer estágio e falar, vi lá no podcast, lá você vai dar uma atenção especial pra Com eles? certeza. Aí, Com ó. certeza. Olha o que eu Boa. consegui aqui agora, hein, meu? Então, exclusividade. Curso manda também, lá, ó. curso. Tem curso também, então Sim. fica ligado, manda lá o contato, fala assim, ô Stank, eu vi você lá no podcast e esse é o meu currículo. Mas não vem fazer entrevista comendo, hein? Já Vou- teve gente que fez isso. Vou parar de te criticar e quero aprender com você. Tem que falar isso. É O cara isso, vai aprender com o cara. O cara fez a entrevista comendo. Na casa dele andando. Fala andando. sério. Juro pra você. Aí eu olhei pra minha secretária e falei, pode desligar. Pode Nem- dispensar. Sendo assim, esse foi o episódio de número 8 com o Rogério Stank. Lembre-se, o mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cash. Um abraço e até mais. Valeu! Valeu! O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast.